Opa aí pessoal, tudo certo? Ciência de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25 de março de 2023, rodada da NBA mais curta, porém com alguns jogos com muito potencial para a gente ser lucrativo e um vídeo diferente hoje. Já vou explicar para vocês, mas não sem antes celebrar os nossos excelentes resultados de ontem. Tivemos apenas um erro aqui no YouTube e 100% de acertos lá no nosso grupo VIP. Fomos extremamente lucrativos, começamos o dia ali, né, decepcionando no jogo entre Boston e Indiana Pacers, mas conseguimos um green ali na vitória do Wizards, também no over em bola de 3 do Desmond Bane, no jogo entre Memphis e Rockets. A gente também conseguiu ali o nosso green no under do jogo entre Utah Jazz e Milwaukee Bucks, foi por pouco, mas bateu under no jogo entre Warriors e 76ers e under também no jogo entre Lakers e Oklahoma City Thunders, além dos nossos palpites exclusivos do grupo VIP, acima de 110.5 pontos para o Chicago Bulls, no jogo entre Blazers e Chicago. Também conseguimos ali, né, um over 9.5 assistências do Chris Paul, que bateu ali no primeiro tempo também, muito interessante e louco pra gente também nessa tip exclusiva, indicada pra galera lá no nosso grupo VIP, além de termos indicado também um over em pontuação total no jogo entre Memphis Grizzlies e Houston Rockets, um over na pontuação do Luka Doncic. Essa daqui a gente tinha falado pra galera que com a confirmação do Kyrie Irving ficaria mais arriscado, que a gente recomendaria que o pessoal ficasse de fora, mas pra quem tinha incluído já em múltipla, tripla, dupla, teve que ficar até o final, mas não tem problema, green também. Dia excelente, vamos fazer de tudo para manter hoje, porém eu vou estar sem tempo para poder analisar de forma aprofundada todas as partidas. Então, eu vou indicar para vocês alguns caminhos, dar algumas tips aqui para vocês, porque o mercado ainda não abriu todas as opções, mas ainda assim, espero ajudar vocês com esse vídeo aqui. Foi o único jeito de eu gravar para vocês, mas eu espero que gostem e que ajude vocês de alguma forma. Nossos palpites serão enviados normalmente lá no nosso grupo VIP, como é de costume, pelo menor preço do mercado. Só chamar lá no WhatsApp que vocês vão ter acesso às nossas tips exclusivas, análises dos jogos de hoje e mais do que isso, né, dos próximos jogos também, né? Você pode assinar por um mês aí por apenas R$ 29,90, então ficar com a gente até o final da temporada por R$ 69,90. Vocês estão vendo aqui, né, os nossos resultados diários e tenho certeza que vocês lá serão ainda mais lucrativos. Recupere esse dinheiro rapidinho, então chame a gente e garanta a sua vaga no nosso grupo VIP. Antes da gente começar, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje de sabadão. Só clicar no botão de joinha vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Se inscreve no canal e bora para Atlanta Hawks e Indiana Pacers, esse jogo aqui que tem a cara do over. A gente tá falando de Indiana Pacers que jogou ontem contra o Boston Celtics, pode estar cansado, mas acima de tudo estão saudáveis, com o Tyrese Haliburton à disposição, ele que deve aumentar o ritmo dessa equipe, né, mas acima de tudo a eficiência nos arremessos dos seus companheiros, já que ele vai encontrar eles em melhores posições, e é claro, de também ser um scorer interessante para contribuir na linha de pontos do Indiana Pacers. Não só do próprio time, mas também do time adversário. Não necessariamente por ele ser um mau defensor, mas porque ele acelera o ritmo da sua equipe e, consequentemente, ele dá a posse de bola rápido, devolve para os seus adversários. O que significa muitas posses de bola por minuto e um pace elevado nos jogos do Indiana Pacers graças a ele. O Atlanta Hawks praticamente a mesma coisa, um time muito rápido que precisa pontuar bem para poder vencer seus jogos porque a defesa não está em dia. São dois times que melhor atacam do que defendem, então vamos ficar de olho aqui na parte de pontuação total desse jogo em acima de, evitar o máximo que a gente puder trabalhar com abaixo de, porque são dois times que não sabem se defender e jogam num pace muito elevado. Se formos observar, a gente vai estar falando, né, de duas das piores defesas de toda a liga em eficiência por 100 posses de bola, como eu disse para vocês, sendo que o Atlanta é um dos 10 piores defesas da NBA e o Indiana Pacers também. No lado ofensivo, a gente vai estar falando de um Atlanta Hawks que é um time de top 10 e de Indiana Pacers que não é um time de top 10, está muito mais perto aqui em relação à eficiência dos 10 piores ataques da NBA, mas é um time com pace elevado, muitas posses de bola por minuto e nos números brutos, na sua pontuação média, geralmente eles têm uma pontuação alta. São dois dos 10 times mais rápidos de toda a liga, o que significa, mais uma vez, repito, eles vão gastar pouco o relógio, finalizar suas jogadas rápido e devolver ela para os seus adversários o quanto antes. Quando a gente vai aqui para a linha de pontos por jogo, a gente está falando do quarto time com mais pontos por partida, no caso o Atlanta Hawks, e do Indiana Pacers, que também é um time quase de top 10. Outra coisa que a gente pode destacar também é a média recente dos jogos entre dessas equipes, né?
A gente está falando de uma média de mais de 243 pontos nos últimos 10 jogos que envolveram o Indiana Pacers. E quando a gente fala do Atlanta Hawks, a gente está falando também de, nos últimos 10 jogos, uma média de mais de 243 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Então, esse é um jogo muito over. Em relação a quem deve vencer essa partida, eu acho que vocês precisam tomar muito cuidado, porque são times ali, né, que eu não considero numa distância muito grande quando a gente fala do que eles apresentam dentro de quadra. É verdade que os Hawks têm melhores jogadores individualmente, jogam em casa, tem um técnico melhor também, além, é claro, das principais estrelas à sua disposição, mas nessa temporada a gente já viu o Indiana Pacers fazer coisas mais interessantes do que os Hawks, assim como os Hawks nesse momento vivem melhor fase. Então é claro, os Hawks são favoritos, estão descansados, mas é um jogo muito perigoso e como é aquele jogo rápido de transição, com muitas posses para os dois lados, tudo pode acontecer e vai depender muito, de fato, do fator ali, né? Quem vai estar mais calibrado, inspirado, não é um jogo tão seguro assim. Então eu acredito que os Hawks sejam favorito, seja um jogo bem over e também interessante para a gente trabalhar nas assistências dos principais jogadores. A gente fala de assistências cedidas para os seus adversários por jogo. A gente está falando de Indiana Pacers, que é o quarto time que mais cede assistências por jogo para os seus adversários. O Atlanta Hawks também é um time quase de top 10 dentre os times que mais cedem assistências por jogo na liga. Apesar de ser extremamente sedutor a gente investir exatamente ali no Trae Young e no Tyrese Haliburton, olho também nas assistências do Buddy Hield e do DeJounte Murray, que também são bons passadores, principalmente o DeJounte Murray nem se fala, mas a gente também está falando da posição na qual essas equipes são um dos 7 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, sendo que o Atlanta é o terceiro time que mais cede assistências por jogo para shooting guards e o Indiana Pacers sendo o 7º time que mais cede assistências por jogo para jogadores dessa posição. Então, olho nisso também. Beleza? O próximo jogo aqui que a gente vai analisar para vocês é Miami Heat e Brooklyn Nets. O jogo entre Miami Heat e Brooklyn Nets tinha tudo para ser under, porque a gente tem dos dois lados jogadores com muito mais capacidade defensiva do que ofensiva para poder trabalhar com esse abaixo D. Porém, recentemente, esses times eles pontuaram bem para os seus padrões. Então, como a linha tá baixa, eu acho que tem valor se você chegar em mim e falar, Léo, o que você acha de esticar essa linha de pontuação o máximo que eu puder e trabalhar com abaixo D? Eu vou dizer para vocês que tem valor. Por exemplo, aqui, né, trabalhar com um abaixo de 228,5 pontos. Ou então, se você diminuir o máximo que puder dessa linha e trabalhar com acima D, também tem valor. Eu acho que as linhas estabelecidas pelo mercado foram muito inteligentes e acho que é dentro disso que as coisas vão acontecer. Porém, é muito complicado. A gente não sabe se a fase vai ser o que vai prevalecer ou se aquilo que as equipes demonstraram com mais regularidade durante a competição. Tendo tudo isso em vista, eu considero esse mercado de pontos bem perigoso, porém, ele tá com a linha confiável para você trabalhar das duas formas. Eu priorizaria o over, porque eu acho que o momento é um pouco mais propício para isso. A gente tá falando de um Miami Heat que durante a temporada foi uma das melhores defesas da NBA, é verdade, um dos piores ataques, mas eles inverteram essas coisas. Eles foram simplesmente a 8ª melhor defesa da liga e ofensivamente eles foram o 6º pior time. Só que se a gente for fazer um recorte mais recente dos últimos 10 jogos, eles mudaram isso, repito, se tornaram o 4º melhor ataque e se tornaram também ali, né, uma defesa de quase top 10 entre as piores, ficando aqui na metade da tabela e aumentando bastante o ritmo do qual eles atuaram também. E quando a gente fala de Brooklyn Nets, também. Repito, a gente está falando de um time que nos últimos 8 jogos tiveram mais de 226 pontos totais, né, médios nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Superou aquela linha que eu indiquei para vocês aqui, né, de mais de 216,5 pontos contra o Milwaukee Bucks, contra o Minnesota, contra o Denver, contra o OKC e contra o Cleveland Cavaliers 2 vezes, ou seja, em 6 dos últimos 8 jogos. Quando a gente faz um recorte semelhante do Miami Heat, nos últimos 7 jogos eles superaram contra o Cleveland, Orlando, Utah Jazz, Memphis e também ali contra o New York Knicks em 5 dos últimos 7, por isso eu daria uma leve predileção ali pelo acima D. Outra coisa que a gente também pode considerar é o fato de que, primeiro, a defesa do Miami Heat piorou bastante e, segundo, eles sempre sofreram muitas bolas de 3. São dos 3 times que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA, principalmente para jogadores da posição de ala, aqui, né, small forward, power forward, mas acima de tudo, esses da SF aqui, né, que são os alas que não são de força exatamente, né? E quando a gente fala aqui em número de bolas de 3 cedidas para jogadores dessa posição, o Miami Heat aqui é o 7º time que mais sofre
pontos para jogadores dessa posição, e também o terceiro que mais sofre para a posição de shooting guard. Por que eu estou falando dessas 3 posições? Porque é onde atua também o melhor jogador do Brooklyn Nets, Mikal Bridges, que também é um ótimo arremessador de 3, conseguiu superar essa linha acima de 2.5 bolas de 3 que foi estabelecida para ele nesse jogo em metade dessas partidas, ou mais da metade, né, na verdade, contra o Denver, contra o OKC, Denver de novo e Minnesota, e eu considero um jogador interessante para a gente ficar de olho não só nessas bolas de 3, mas também na sua pontuação. Ele que fez ali, né, se não me engano, mais de 40 pontos contra o Miami Heat, pode ser uma peça interessante para isso. Ele que teve 66,7% de eficiência nas bolas de 3 contra esse adversário, no confronto em que eles tiveram ele vestindo a camisa do Brooklyn Nets. Foram 4 bolas de 3 em 6 tentativas, então eu também ficaria de olho nele. Acho que pelo fator decisivo dessa partida, eu acredito um pouco mais na vitória do Miami Heat, que joga dentro de casa e vai ter Jimmy Butler, Tyler Herro e Bam Adebayo, além de Kyle Lowry à sua disposição, jogadores mais experientes nesse, que é praticamente um confronto direto entre essas duas equipes que brigam ali, né, pela 6ª colocação da Conferência Leste, tentando ir diretamente para os playoffs. Acho que até por isso o Miami Heat deve ter essa vantagem, um time mais experiente, que já lidou com situações como essas, e repito, o Jimmy Butler pode decidir muito. Ele ligou o modo playoff um pouco mais cedo nessa temporada, e já estava na hora para falar a verdade, né? Então eu acho que dá pra gente ficar de olho ali na pontuação, trabalhar tanto encolhendo muito as linhas e trabalhando com acima D, ou esticando ela e trabalhando abaixo D, com a minha predileção para um acima D, olho ali nas bolas de 3 na pontuação do Mikal Bridges, e também olho na pontuação do Jimmy Butler, que deve brilhar. Quem deve vencer essa partida, eu acredito um pouquinho mais no Miami Heat, mas assim como o jogo anterior, são times ali que não tem uma distância tão grande e clara, né? Mas eu acho que o fator casa deve influenciar também. Beleza? Bora aqui para Denver Nuggets e Milwaukee Bucks. Esse é um jogo que a gente também vai fazer essa nossa análise de forma aprofundada, tentar indicar ali os melhores caminhos para vocês ficarem de olho, mas repito, nem tudo está aberto ainda, então é muito interessante vocês participarem lá do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, porque a gente vai conseguir fazer análise para vocês lá e mandar as nossas tips com as nossas justificativas e muito mais. É só hoje que a gente tá fazendo um vídeo assim, infelizmente a gente teve que gravar aqui na madrugada, mas espero que ajude vocês de alguma forma. Beleza? E antes da gente seguir, agradecer, mas também divulgar para vocês o nosso parceiro Lendas Bet, a casa de aposta que apoia o nosso projeto, o link dele está aqui na descrição, além de também apoiar o basquete no Brasil com odds exclusivas, oportunidades incríveis e mercados que vocês só vão encontrar lá. Além das Bet, a casa de aposta esportiva que vai te permitir também fazer depósitos, saques e também entradas por valores muito baixos, o que permite que vocês conheçam, vejam quão incríveis eles são e mais do que isso, se torne uma lenda das apostas esportivas. Beleza? Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, mais um jogo parelho, equilibrado, assim como os outros dois citados anteriormente. Porém, aqui vai vencer quem levar mais a sério. E parece meio bobo isso, mas é porque a gente está falando de dois times que já estão classificados, não estão se dedicando muito na hora de vencer e principalmente na hora de entrar em divididas e se defender. Claro, recentemente o Denver voltou a fazer boas partidas defensivas, mas eles não fazem tanta questão disso. São os líderes das conferências e, sinceramente, a chance deles se enfrentarem não é muito grande. Claro que eles podem se encarar numa final ali, e eu não ficaria surpreso, porém, o caminho ainda é longo e muita coisa ainda deve acontecer até a NBA Finals. Então não acho que esse seja o jogo certo para você se envolver, com exceção da linha de pontuação. Sim, eu não sei quanto que vai abrir essa linha de pontuação desse jogo, mas eu acredito realmente num acima D. A gente tá falando de um Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, os principais jogadores dessas franquias, que atuam acima de tudo no garrafão. E eu duvido muito que um ou outro ali vão colocar um pé na dividida, arriscar se lesionar para a sequência da temporada, sendo que são jogadores ali, né, que são muito fortes fisicamente, são muito potentes. Então, assim, eu acho que esses ataques aqui hoje vão brilhar e as defesas não vão fazer tanta questão de entrar em dividida não, tá? Acho que vai ser um jogo acima de, principalmente por conta do Milwaukee Bucks, que nos últimos 10 jogos eles tiveram uma média aí de mais de 240 pontos nos jogos nos quais eles estiveram envolvidos, estão atacando muito bem, fizeram 124,9 pontos de média nesses últimos 10 jogos e, repito, além de estarem cansados e de viagem, não vão colocar o pé na dividida nas investidas ali de Jokic e Aaron Gordon, por exemplo, que são jogadores que gostam também de atacar o garrafão. Eu acho que todos esses fatores aí de se recusar a marcar
o talento ofensivo que a gente tem dos outros lados vai fazer com que seja um jogo bem pontuado. Vamos fazer uma análise aqui, né, de como foi o desempenho desse Milwaukee Bucks nos últimos 10 jogos, para vocês entenderem mais ou menos o que eu acredito. O Milwaukee Bucks foi simplesmente o 6º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e defensivamente eles foram bem, mas a gente falou de um time aí, né, que jogou num pace muito elevado, o mais rápido de toda a liga, o que significa muitas posses de bola por minuto nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. O Denver também é uma excelente eficiência ofensiva, né, foi quase uma das 10 melhores nesse mesmo recorte, mas durante a NBA em geral eles foram a segunda melhor. Defensivamente eles não foram grande coisa e caíram bastante nas últimas semanas, mas nos últimos jogos voltaram a se defender razoavelmente bem, ainda assim sendo uma defesa de meio de tabela, e na verdade a metade de baixo. Com esses números absurdos produzidos pelo Milwaukee Bucks recentemente, essa defesa deles que sofreram mais de 110 pontos em simplesmente 8 das últimas 10 partidas, eu acredito sim nesse acima D, além de tudo contando com não comprometimento defensivo das duas franquias. Quando a gente fala aqui, né, de quem deve vencer, eu ficaria um pouco de olho ali, né, mais no handicap positivo do Milwaukee Bucks, porque se você considerar que são dois times que não vão levar tão a sério, talvez os jogadores reservas de rotação, aqueles que terão menos minutagem durante os playoffs, queiram mostrar mais serviço, e eu considero o elenco do Milwaukee Bucks mais profundo. No jogo de ontem contra o Utah Jazz, até os minutos finais praticamente a gente viu alguns jogadores ali jogando em uma rotação, pelo menos no lado ofensivo, bem mais alto do que seus adversários. Considerando que a rotação curta do Denver Nuggets só tem o Bruce Brown de fato confiável ali, e quem sabe um Reggie Jackson, eu acredito ser muito pouco para você fazer frente com o Milwaukee Bucks ali, né, com Bobby Portis, Pat Connaughton nas bolas de 3, Joe Ingles, que também já concorreu para sexto homem da temporada, então eu acho que a rotação do Milwaukee Bucks deve ser um pouco superior. O Giannis Antetokounmpo deve ser um jogador ali um pouco mais imparável do que o Jokic, porque o Jokic ele deve trabalhar um pouquinho mais no perímetro, armando o jogo, então eu acho que o Bucks vai ter ali, né, um jogador mais ativo, mais atlético e com mais disposição de ser agressivo, pelo menos é o que eu acredito, e eu acho que o handicap positivo em um jogo tão equilibrado pode ser benéfico pra gente, né, ter a chance de perder por pouco. Bom, pessoal, agora vamos aqui para nossa última análise, lembrando que as análises entre Suns e Sixers, Kings e Utah Jazz vai ser exclusivo do nosso grupo VIP, e se você quer participar de um grupo de tips aí, né, gratuito, o link dele está aqui na descrição, a do ArtBet, o grupo de tips mais antigo aqui do YouTube, com mais tempo de experiência, tá? Com a mega oportunidade para vocês clicarem aqui na descrição no link free deles, onde vocês vão ter algumas entradas exclusivas, além dos resultados do grupo pago deles também. São mais de 10 mil clientes e eles sempre ali indicando múltiplas, simples e entradas no ao vivo também para você ser lucrativo. Eu sempre falo, ter segundas opiniões é importantíssimo, então conheçam aí a do ArtBet, link na descrição. Beleza? Pessoal, já deixou o seu like, lembrando que a meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje, e agora a gente vai indicar para vocês de fato uma tip que a gente considera aí, né, excelente, já com as linhas do mercado aberto, e assim, quem sabe vocês podem ser lucrativos hoje, beleza? Bora aqui de Clippers e New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers, que vem sem o Paul George para essa noite, sem o Powell, que são pontuadores interessantes, mas que são bom que eles estejam de fora, porque a gente vai trabalhar com abaixo de na pontuação total dessa partida, linhas que o mercado já abriu. Então dá pra gente passar para vocês uma tip de forma mais clara, abaixo de 231.5 pontos, considerando o fato de que nos últimos 7 jogos dos Clippers a gente teve uma média de menos de 221 pontos somados entre feitos e produzidos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos, mesmo enfrentando defesas muito frágeis e times que jogam no pace elevado, como o Golden State Warriors, Portland e OKC, e mesmo assim a gente teve uma média abaixo dessa que a gente busca para hoje. A gente também tá falando de um Pelicans que nos últimos 10 jogos fez 111.4 pontos e sofreu 108.1 de média, o que significa menos de 220 também. São dois times que melhor defendem do que atacam, principalmente nesse momento da competição, e mais do que isso, o ataque deles não vem funcionando tão bem. Pelo menos um dos ataques deve pecar aqui para que a gente consiga esse abaixo de. Se formos observar nesses últimos 10 jogos, que é o recorte mais próximo daquilo que a gente fez aqui para vocês e que tem esses números favoráveis, a gente só precisa agora entender por que esses times estiveram na parte de baixo da tabela em pontuação. O New Orleans Pelicans foi um dos 10 piores ataques desse período e o Los Angeles Clippers apenas o 13º melhor, então um ataque ali de meio de tabela. Defensivamente, os times foram melhores. A gente tá falando de um Pelicans que foi a 3ª melhor defesa e de um Los Angeles Clippers que foi quase uma defesa de top 10, ficando ali na 11ª colocação.
Quando a gente fala de pace dessas duas equipes, a gente fala também de dois times que não aceleraram tanto o seu ritmo, ou seja, tiveram poucas posses de bola nas partidas das quais estiveram envolvidos. O Los Angeles Clippers foi quase um dos 10 times mais lentos, enquanto que o New Orleans Pelicans também, aqui na 18ª posição, então não são dois times com muitas posses de bola por minuto, não. Agora vamos tentar avaliar aqui a bola de 3 dessas duas equipes, que também é um fator que motiva a gente a trabalhar com esse abaixo D, porque elas não foram tão boas recentemente, não. A gente tá falando aqui de um Los Angeles Clippers que foi uma das 10 piores eficiências em bolas triplas da liga, e a gente também tá falando de um New Orleans Pelicans que, em relação ao número bruto de bolas convertidas, esteve quase entre as 10 piores equipes da liga, coisa que o Los Angeles Clippers esteve. Então, a gente tem bons motivos para acreditar nesse abaixo D. Os principais pontuadores das franquias estão de fora. Paul George, Zion Williamson, além, é claro, da gente estar falando, repito, de dois times que se defenderam muito melhor do que atacaram recentemente, uma linha que eu considero alta. Então, abaixo de 231,5 pontos é o nosso palpite para esse jogo. Recapitulando aqui as nossas indicações, a gente pretende trabalhar com over no jogo entre Hawks e Indiana Pacers, olho ali nas assistências. Provavelmente eu vou investir ali do DeJounte Murray, a gente também indicou ali, né? Vocês ficarem de olho na pontuação e bolas de 3 do Mikal Bridges no jogo entre Nets e Miami Heat. Validamos também ali, né? Quem sabe um acima de 216,5 pontos, desde que os times estejam saudáveis, com leve favoritismo para o Miami. O jogo entre Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, pretendemos trabalhar com acima D na pontuação total, e caso vocês queiram investir em algum vencedor, handicap positivo, mais esticado possível, a favor do Bucks, pagando pelo menos 1,50, mas a gente vai ficar com esse over, tentar pegar uma linha ali interessante assim que o mercado abrir. Peço desculpa para vocês pela forma como o vídeo foi feito hoje, mas era o único jeito de eu estar aqui ajudando vocês de alguma forma, e eu espero ter ajudado. De toda forma, obrigado pela audiência de vocês, os comentários que eu sei que vocês deixaram, concordando, discordando, mas sempre com muito respeito e argumentos, mas acima de tudo, o like vem ajudando muito a gente, o nosso canal está crescendo cada vez mais, e se você quer apoiar e também quer receber tipos exclusivos e um material que você só vai encontrar lá, é o nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado. Apoie o nosso projeto, apenas R$30 nesse primeiro mês, e se quiser ficar com a gente até o final da temporada, R$69,90. Muito obrigado pela sua audiência e falou!